Fala, futuro investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar início à primeira aula do treinamento. Eu vou começar pela parte de introdução ao mercado. Então, hoje nós vamos começar falando sobre a verdade do mercado financeiro. Eu coloquei abaixo algumas fotos para demonstrar o que tem acontecido no YouTube. Muita gente está falando aí que entende de mercado financeiro, que entende de indicadores, que ganha muito dinheiro, mas enfim, a verdade é a seguinte: de 90 a 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado de renda variável. E 90% das pessoas perdem 90% do capital em até 90 dias. Perde esse capital de forma parcial, né, ou total. O que acontece? Infelizmente, as pessoas não estão filtrando ou não estão sabendo filtrar o conteúdo que tem disponível no YouTube. Então, no YouTube, a gente tem visto demais essa cena que está aqui. Pessoas demonstrando ganhos absurdos, brincando com os sonhos das pessoas, prometendo riqueza da noite para o dia, negociando na beira-mar, enfim, em praias, pessoas andando em carro de luxo, enfim. A verdade é a seguinte: essas pessoas, a maior parte delas, não ganham dinheiro com o mercado financeiro. Geralmente alugam o carro, alugam a casa ou uma pousada, gravam um vídeo e ficam ricas vendendo curso, vendendo sonhos. Então, esse não é o propósito aqui. A ideia é compartilhar o conhecimento que eu adquiri desde 2014 no mercado de renda variável. Foram muitos tropeços, o mercado não é fácil, principalmente no início, mas sim, eu ganhei muita experiência e eu quero compartilhar com você que está assistindo essa aula. Então veja bem, quais são os riscos da pessoa que negocia no mercado financeiro? O risco, infelizmente, é de você chorar e a mãe não ver. Eu coloquei aqui novamente duas fotos para dar exemplo: uma criança chorando, um cara decepcionado. O mercado ele não quer saber qual é a sua cor, qual é a sua opção sexual, qual é seu ponto de vista em questão política. Ele não quer saber se você é alto, se você é baixo, se você é gordinho, se você é magrinho. O mercado vai bater sem dó. O mercado ele não sabe a pessoa que está do outro lado da tela. Então, se você não tiver conhecimento adequado, se você não souber o que você está fazendo, com certeza você vai perder o seu dinheiro no mercado financeiro. Com certeza você vai fazer parte dos 95% que perdem dinheiro no mercado financeiro. Então é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu estou criando esse treinamento, justamente para que você não passe por essas dificuldades, para que você aprenda de forma correta como identificar as melhores oportunidades no mercado e conseguir aproveitar a oscilação do preço, identificar as oportunidades no gráfico e tirar dinheiro do mercado. Então vamos lá. Que segurança que você vai ter ao colocar o seu dinheiro no mercado de renda variável, numa corretora, por exemplo? Eu vou falar de corretora em outra aula, mas só para dar exemplo. Eu estou falando isso porque os leigos ficam com medo, né? Ganham dinheiro suado, trabalham durante alguns meses, alguns anos, e ficam com medo de colocar o capital no mercado de renda variável. Isso é normal, né? É comum, mas enfim, imagina o PROCON para o consumidor. Imagina que você vai até uma loja para adquirir um produto, um serviço, e você tem um problema. Você vai recorrer a quem? Ao PROCON. Então, eu vou dar um exemplo das regulamentações que existem no mercado, né? O PROCON do mercado financeiro, digamos assim. A poupança, por exemplo, você tem dinheiro na poupança, independente que seja Banco Itaú, Santander, independente do banco. O banco ele oferece uma coisa chamada FGC, quase ninguém sabe disso. É o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tiver até 250 mil no banco, se o banco quebrar, você vai receber esse dinheiro de volta.
Se você tiver 300 mil, o banco só vai te pagar 250. Ah, John, e se eu tiver 1 milhão de reais? Você pode depositar 250 mil em cada banco. E assim você vai estar coberto. Outro exemplo, para pessoas com muito dinheiro, né? Você deve também estar fazendo esse tipo de pergunta. Ah, e os grandes milionários? Existe uma coisa chamada DPGE, seria a poupança dos ricaços. Na verdade, aqui eu deveria atualizar, a cobertura já não é mais de 20 milhões, é de 40 milhões. Isso aqui nada mais é que um depósito a prazo com garantia especial, que é justamente especial porque é para grandes investidores, grandes poupadores de dinheiro. Aí agora entrando, né, no mercado financeiro, né, falando do mercado financeiro, você depositou o dinheiro na corretora para você comprar suas ações, para você negociar mercado futuro, não importa. Se você tiver um problema, quem vai garantir os seus direitos? Quem vai garantir os seus direitos é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, não é imobiliários. Mobiliários por quê? Você tem uma ação, tá aqui. E aí você vai e vende para esse cara aqui. Então, ela se moveu de você para esse cara aqui. Então, por isso que é mobiliário. Então, qualquer problema que você tiver com qualquer corretora, vamos dar um exemplo aqui. Você teve um problema com a XP Investimento, com a Rico, com a Modal, qualquer uma. Você vai recorrer a quem? A CVM. A CVM vai ser o PROCON do mercado financeiro. Como eu falei, a aula é sobre o mercado de opções binárias. E eu vou chegar lá também. O mercado de opções binárias possui uma regulamentação, não é muito forte, mas possui. O mercado de Forex, ele já tem uma regulamentação diferente. Por quê? O Forex ele é um mercado internacional. Então, vamos supor que a corretora que você tem em conta está sediada em Londres. Então, você tem que ver qual é o PROCON, né? Utilizando esse termo mais comum, qual é o órgão que fiscaliza essa corretora lá em Londres. Se a sua corretora for dos Estados Unidos, você vai ter que ver qual é o órgão normativo que fiscaliza essa corretora nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei, né, dois exemplos que são a regulamentação mais comum. A FCA, ela fiscaliza a maior parte das corretoras da Europa e a NFA fiscaliza as corretoras dos Estados Unidos. Mas como eu falei, isso pode alternar porque vai depender da localização da corretora. Agora, falando do mercado de opções binárias, que é o foco da aula, as opções binárias, algumas corretoras possuem regulamentação. Por exemplo, a Binomo iniciou as atividades há pouco tempo e não possui regulamentação. Então não seria uma corretora que eu colocaria dinheiro. Mas a IQ, que é a corretora que mais tem clientes brasileiros e que todo mundo conhece, possui uma regulamentação. Essa regulamentação ela não é tão forte quanto a regulamentação do Forex e quanto a regulamentação da Bovespa. Mas ainda assim ela tem regulamentação. Como eu falei, qual a importância disso? A importância é dar credibilidade à corretora e você tem um órgão que você pode recorrer em caso de problema. Exemplo, eu dei aqui atrás o PROCON, que garante o direito do consumidor. Então, uma coisa tem que deixar claro. As opções binárias e o Forex, o pessoal tem mania de falar que não é autorizado o funcionamento no Brasil. Na verdade, o problema é, se você tiver problema com uma corretora de Forex ou com uma corretora de opções binárias, você não tem um órgão aqui no Brasil, que nesse caso é a CVM, que vai garantir os seus direitos. Por isso que falam que o mercado de Forex não é legalizado no Brasil e as opções também não são legalizadas. Mas na verdade é só porque os órgãos regulamentadores são internacionais. Outra coisa que tem que destacar, o mercado de opções binárias não é bem visto pelo pessoal que negocia Forex e pelo pessoal que negocia Bovespa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de quem pilota moto e quem, por exemplo, caminhoneiro.
existe sim uma rincha, né, entre os caminhoneiros e os motoqueiros. Os motoqueiros reclamam que ninguém liga a seta, ninguém olha no retrovisor. E quem dirige veículo, caminhão, reclama que os motoqueiros são abusados, andam no meio dos carros de forma totalmente errada, enfim. Então o pessoal que negocia Bovespa e que negocia Forex não gosta das opções binárias, e você vai ouvir esse pessoal falando mal das opções binárias. Então, continuando, vantagens de se negociar opções binárias. O exemplo que eu vou dar aqui serve também para Bovespa, serve também para o mercado de Forex. Mas quais são as vantagens? Possibilidade, né, de rentabilidade acima da renda fixa. Veja bem, eu coloquei aqui destacado possibilidade, por quê? Porque não é garantia. Não é garantia que você vai fazer, seja o meu treinamento ou o treinamento de outra pessoa, ou vai ver vídeo no YouTube e vai ter retorno financeiro. Então, o mercado nada mais é que possibilidade, probabilidade. Então, você tem possibilidade de ter rentabilidade acima da renda fixa. O que isso significa? Por exemplo, se você pagar R$1.000 e colocar na poupança, que não é investimento, tá? Vamos deixar isso claro. Mas você deixou lá guardado R$1.000 na poupança. O rendimento no mercado de renda variável é muito superior ao rendimento da poupança. O que você pode fazer dentro de alguns dias, dentro de um mês, é superior ao rendimento, por exemplo, de um ano desses R$1.000 na poupança. E isso vale também para Tesouro Direto, para CDB, debêntures, que são outros produtos bancários, são outras formas de investimento. E existem outros também que eu não vou ficar citando aqui. Então, vantagens. Possibilidade de rentabilidade muito acima da renda fixa. Sem concorrência, por que eu destaquei isso aqui? Imagina que você teve a ideia de botar um churrasquinho aí na rua da sua casa. Você está conseguindo sobreviver, está pagando suas contas, resolveu pintar o muro da sua casa. O que vai acontecer? Provavelmente o seu vizinho amanhã vai botar um churrasquinho aí e vai começar a atrapalhar o seu movimento. Então, no mercado financeiro, tem essa vantagem. Você pode estar do meu lado, fazendo suas negociações e não vai me atrapalhar em nada, não vai ser o meu concorrente. Horários flexíveis. Veja bem, o mercado de opções binárias e o mercado de Forex funcionam praticamente 24 horas. Então, de segunda a sexta-feira, vamos colocar aí um horário de 6 horas. De domingo a sexta-feira, você tem possibilidade de estar negociando no mercado. Então, pode ser de madrugada, de manhã antes de ir para o serviço, no horário de almoço, não importa. Se você for negociar o mercado brasileiro, o horário muda, tá? Mas vamos lá, o mercado vai abrir, sei lá, 9 horas da manhã. O mercado vai abrir 9 horas da manhã e vai fechar, por exemplo, às 18 horas. Novamente, o horário muda. Mas enfim, você só vai ter possibilidade de negociar no mercado brasileiro dentro desse horário. O mercado de Forex, o mercado de opções binárias, não. Funciona quase que 24 horas. Despesas reduzidas. Por que isso aqui? Se você for montar, por exemplo, uma padaria, você vai ter que comprar equipamentos, alugar ponto, vai ter despesa com funcionário, despesa com luz. Se você não souber fabricar, fazer o pão, você vai ter que contratar um funcionário com habilidades específicas. E já para negociar no mercado financeiro, você precisa de um computador e acesso à internet. Lógico, conhecimento também, uma série de coisas, mas em questão de despesa, é só um computador e uma internet. Ganhos incomparáveis a curto prazo, como eu falei, se você colocar R$1.000 na poupança, o que vai render dentro de um ano, infelizmente, é uma miséria. Então, a curto prazo, o mercado financeiro pode te dar uma boa rentabilidade. Oportunidade de aprendizado. Eu mesmo, eu vou falar por mim, desde 2014 eu estou no mercado financeiro, continuo estudando, porque a gente nunca sabe tudo, mas eu consegui trazer para a minha vida pessoal muita coisa por conta do mercado financeiro. Então, se você souber olhar de um ângulo diferente, você vai extrair coisas boas do mercado.
perdas controladas. Por que perdas controladas? Porque, por exemplo, novamente vou dar um exemplo, você tem R$ 1.000 na conta. Veja bem, você não precisa negociar com esses R$ 1.000. Você pode negociar, por exemplo, com R$ 50. Então você vai negociar com percentual dos R$ 1.000 que você tem na conta. Se você perder, você perdeu R$ 50, você não perdeu R$ 1.000. Agora, se você for ambicioso, provavelmente você vai perder os R$ 1.000, você vai querer negociar com os R$ 1.000 para ter um lucro muito maior. Mas enfim, desvantagens do mercado: maior exposição ao risco. Então, eu coloquei aqui de forma resumida para você entender. Se você quer mais rentabilidade, você tem que estar disposto a correr mais risco. Se você é um cara medroso, é um cara que não gosta de perder dinheiro, provavelmente você tem que procurar formas alternativas de fazer investimento com seu dinheiro. Por quê? Baixa rentabilidade, né, que você vai ter em outras formas de investimento, também você vai ter um baixo risco. Então, se você não gosta de correr risco, provavelmente o seu dinheiro vai render menos. Porque você vai colocar o dinheiro na poupança, vai colocar o dinheiro no CDB, no Tesouro Direto, e isso não tem praticamente risco nenhum, ou tem um baixo risco. Então a rentabilidade será proporcional ao que você está investindo. Porém, vale ressaltar uma coisa. Eu coloquei aqui mais rentabilidade, mais risco. Esse risco, ele pode ser alternativo, digamos assim. Por quê? A partir do momento que você começa a investir em conhecimento, começa a entender o funcionamento do mercado, esse risco aqui vai diminuir. Você não vai conseguir eliminar o risco, mas você vai conseguir minimizar o risco. Você vai conseguir negociar nos melhores horários, você vai conseguir entrar no ponto certo da negociação, seja na compra ou na venda. E aí você consegue minimizar esse risco e ter o que? Mais rentabilidade, porque você está no mercado de renda variável. Então, basicamente, nessa aula era só isso que eu queria passar. Então, a gente se vê na próxima aula. Eu agradeço a sua atenção e um forte abraço.